Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Infelizmente a gente está com um pouco mais de saudade no nosso coração, que perdemos nossa querida amiga professora Graça Mirta, mas esperamos que o Criador tenha recebido com todas as honras que ela bem merece, E peçamos em nossas orações pelos seus familiares, amigos que ficam na saudade. Eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para aquela que vai deixar muita saudade em nossos corações, não só pela profissional que era, mas também pela pessoa que era. Presente. Professora Graça Mirta, presente. Na aula de hoje, nós vamos tratar da terceira fase do modernismo brasileiro. Então, ainda estamos numa época em que a liberdade de expressão e a necessidade de romper com alguns padrões ainda se fazem presente. A gente vai falar especificamente do regionalismo, que é aquela literatura marcada, produzida dentro do romantismo anteriormente, mas agora retomando no modernismo uma outra visão, um pouquinho diferente. E aí o que mudou do romantismo para cá nesse regionalismo? Mudou a estrutura daquilo que se escreve, daquilo que se produz e o discurso. A construção dessas narrativas que aparecem dentro da visão regionalista. E aí a gente tem algumas características do regionalismo dentro dessa terceira fase do modernismo no Brasil. Uma delas, que é muito forte, bastante presente, é a crítica social. E a crítica social pegando justamente na atuação dos governantes, na estrutura política da sociedade, inclusive passando por temas como coronelismo, voto de cabresto, que é uma expressão forte, mas que infelizmente a gente ainda vê acontecer em diferentes lugares do nosso território brasileiro, a troca de votos por benefícios pessoais, as promessas que nunca são devidamente cumpridas, enfim, a estrutura política com todas as questões que ela envolve, questões por vezes benéficas e em outras vezes nem tanto assim. E aí a gente pode até fazer uma reflexão com os tempos atuais. Daqui a pouquinho a gente está vivendo todo um processo eleitoral. Será que vai acontecer o mesmo que os escritores já anunciavam em tempos atrás? Ou será que haverá alguma modificação? Uso de termos trazidos da oralidade, ou seja, dentro de uma literatura com uma característica regionalista, é muito comum a presença do modo de falar característico daquela região, com todas as suas variantes linguísticas. E isto contribui, isso enriquece e faz com que ao leitor se perceba, inclusive, dentro dos textos. O emprego de neologismos. Neologismo é um recurso de criação de palavras novas, que é muito adotado por vários escritores dentro da literatura brasileira e até mesmo dentro da literatura universal. Então, às vezes, na falta de uma palavra existente na língua
para dizer aquilo que efetivamente ele quer dizer, para se comunicar com o seu público leitor. Então, ele usa da liberdade criativa e cria uma nova palavra, um novo vocábulo. E a esse processo dá-se o nome de neologismo. A utilização de uma narrativa próxima cinematográfica. A narrativa cinematográfica, ela é contada, bem contada pelas câmeras, né? Pelo processo de movimentação das câmeras. Então a gente tem como uma característica do cinema a sequência dos fatos acontece de forma muito mais rápida. Então quando a gente tem na escrita essa produção literária que se aproxima dessa linguagem cinematográfica, isso é muito comum acontecer dentro de uma visão regionalista, para dar movimentação, inclusive, à narrativa. A gente tem 3 autores a destacar, né? O primeiro deles é um autor magnífico, um autor de ponta em todos os sentidos. E a gente diz que ele é, assim, até o pai do neologismo, porque nos textos de Guimarães Rosa, o famoso rima, ou rosa, como alguns chamam, numa intimidade com o escritor, mesmo que não o conhecendo pessoalmente, ele traz, na verdade, para nós, toda essa riqueza desse vocabulário. Ele traz um sertão, que é um sertão que, embora ele seja mineiro, ele não se fixa num sertão em que a gente reconheça só como mineiro. Ele traz um sertão que é um sertão universal, que poderia estar em outro lugar, inclusive. E é isso que é algo magnífico, fascinante. Também Guimarães Rosa surpreende, porque aos 16 anos ele já estava na faculdade. Inclusive, ele seguiu carreira diplomática. E vocês sabem da maior, quando ele estava exercendo a carreira diplomática fora do Brasil, ele e a sua esposa foram responsáveis pela vinda para o Brasil de vários judeus, em que eles auxiliaram para que fugissem da situação terrível de perseguição. Guimarães Rosa é conhecido por, mesmo adotando uma linguagem erudita, ousar burlar regras gramaticais, desde que ele atenda a estética de liberdade que venha a beneficiar a sua obra. Então ele ousa mesmo, ele subverte mesmo as regras da língua portuguesa. Mas ele subverte, ele sabe tanto subverter que as suas obras se imortalizaram. E que ninguém se pega nessa sua subversão, e sim naquilo que realmente ele quer dizer quando ele usa esse mecanismo, sabendo usar esse mecanismo. Em seus textos aparecem pessoas comuns, pessoas simples, aparecem jagunços. Ele mostra também a questão do real e do irreal, dentro do aspecto místico. E uma obra emblemática de Guimarães Rosa é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas traz uma questão, né, muito, dentre as várias que a gente pode destacar, uma questão bastante interessante, que a gente tem uma personagem que ela se infiltra dentro do grupo de jagunços por uma questão de uma vingança em relação à morte do seu pai, e ela é uma personagem feminina, mas que se veste e vai agir como se homem fosse. Então isso desestabiliza um romance da época. Esse Grande Sertão Veredas já foi peça, né? Eu tenho um espetáculo, sai aberto no CCBB, né? Que é o Centro Cultural Bloco do Brasil, e tudo em relação a esta obra. É uma obra realmente maravilhosa que a gente não pode perder. E lá em Minas Gerais,
Quem for visitar, também pode ir à cidade de Codesburgo. Lá tem a casinha simples, humilde, onde viveu Guimarães Rosa, que se transformou num local onde estão suas coisas, seus livros, as suas publicações, suas fotos de família. Então é muito interessante também. Marcos Palmério, ele discute a função dos políticos também, voltado para essa questão do político que se volta para os interesses pessoais e não atende aos interesses comunitários. Assim, ele retrata o interior do Brasil, né? E também fala de uma coisa que, infelizmente, hoje a gente ainda vive, que é uma certa falta de atuação do governo federal, nos locais, principalmente naqueles locais que mais necessitam. A sua linguagem também é próxima do modo de falar da região, também procurando essa aproximação com o leitor. A gente tem como obra bem emblemática de Mário Palmério, Vila dos Confins, que é um romance em que ele fala da sua própria cidade de crescimento, que é Monte Carmelo, a cidade de Minas Gerais. E quando ele fala da estrutura política, do jogo de interesse, tal, ele está falando do que acontece na cidade em que ele nasceu. Bernardo Ellis, outro escritor dentro dessa perspectiva regionalista, ele vai usar também as variantes linguísticas regionais e vai abordar questões do coronelismo, mas em Goiás. E a relação também entre patrão e empregado, a exploração do trabalhador, que muitas vezes se vê fazendo coisas, inclusive, até a mais, que ferem a dignidade da pessoa humana. Sua obra emblemática é O Tronco, onde a gente percebe uma verdadeira riqueza vocabular que ele trabalha. E algo muito importante que ele diz e que traduz bem a coisa do sertão que ele representa nas suas obras é o seguinte: o lugar do sertanejo é por ele admirado por sua beleza e a sensação de segurança que oferece. Ou seja, ele está alertando que, apesar de todas as questões e mazelas que acontecem no sertão, quando as atribulações dão uma certa trégua, o sertanejo volta ao seu lugar e vai para o aconchego da sua terra natal.